Me chamo Davi Nogueira. Oi, me chamo Letícia Diniz. Eu me chamo Miguel de Freitas. E aí pessoal, eu sou o Carlos. Você sabia que existe uma pequena região bem no centro do seu cérebro que funciona como uma central de distribuição de quase tudo aquilo que você sente e faz? Sem ela, você não conseguiria sentir o gosto da comida, não controlaria sua temperatura e nem sequer conseguiria dormir direito. Hoje vamos desbravar o diencefália. Então puxa a vinheta. Olá a todos! Hoje eu vim falar sobre uma estrutura que é vital no nosso dia a dia, que fica localizada bem no centro do nosso cérebro, chamada tálamo. O diencéfalo ocupa 4% do cérebro, apenas 4%. E o tálamo, nessa pequena porcentagem, ele cobre uma porcentagem grande, que ele cobre 80% do diencéfalo, que seria 3,2% do cérebro. E meio a essa pequena massa de 4%, ele cobre uma grande área no diencéfalo. Fisicamente, o tálamo não é uma estrutura única, mas sim é composto por duas massas em formato de ovo, como esse daqui, por exemplo, medindo aproximadamente 3 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de largura. Compostos por corpos de neurônios, que os cientistas chamam de substância cinzenta, o tálamo se localiza do lado direito e do lado esquerdo do cérebro, bem juntos um com o outro e no centro. Eles ficam abaixo do córtex e acima do tronco encefálico. O mais interessante da sua estrutura é que ele não é formado só por um bloco maciço e uniforme, mas sim ele é formado por uma vizinhança, entre aspas, que são vários núcleos. Cada núcleo tendo sua função para ajudar o corpo. Por exemplo, o núcleo que cuida da visão, da audição, do tato e assim por diante. Eu vou abordar isso daqui pra frente. Para a gente entender melhor o que o tálamo faz, a função dele, vamos falar aqui do cérebro consciente, que é aquele que toma as nossas decisões. A gente usa o cérebro consciente para tomar as decisões. Vamos imaginar que o cérebro consciente é o diretor de uma grande empresa. E o tálamo é o seu secretário particular. O tálamo que decide quais são as ligações que o cérebro vai atender, que o diretor vai atender. Por exemplo, ele que controla essa questão geral. Por exemplo, ele controla o que a gente escuta perante muitos barulhos, o que a gente sente e qual momento a gente vai sentir e não vai sentir. O tálamo que faz isso, ele auxilia o grande diretor da empresa, que é o nosso cérebro. A principal função do tálamo é o filtro sensorial, que ele controla as informações que a gente recebe. Por exemplo, a luz que entra na nossa sala, ele que controla quanta luz a gente vai receber e enviar para o cérebro. Por exemplo, a gente está numa festa com muitos barulhos. O tálamo que vai controlar quais barulhos a gente vai escutar e quais não. Porque, por exemplo, se a gente recebesse toda a luz que entra na sala, ou se a gente recebesse todos os sons de algum lugar, de alguma festa, nosso cérebro ia colapsar. O diretor ia receber muitas ligações e ele não consegue receber tantas ligações e resolver tantos problemas. Então, o cérebro, nosso diretor, ele ia colapsar. E por isso que essa é a principal função do tálamo, ser um filtro e filtrar o que deve entrar no nosso cérebro e o que não deve. O tálamo, dessa forma, ele recebe todas as informações, ele organiza as informações principais, importantes, para não sobrecarregar nosso cérebro, e depois envia para o nosso cérebro, nosso diretor, com tudo mais organizado e o que é mais essencial, para o nosso cérebro não ficar maluco e perder a noção de tudo. Porque ele não conseguiria se concentrar em nada se recebesse tanta informação assim. Mas o tálamo não serve só para filtrar tudo que a gente sente. O tálamo também tem outras duas funções muito importantes. Uma dessas duas funções que eu vou citar agora é que o tálamo ele trabalha como porteiro noturno. No momento que a gente vai dormir, ele reduz os nossos sentidos. Então, por isso que quando a gente dorme, a gente não escuta barulhos normais do cotidiano. Se alguém me chamar numa tonalidade normal, eu não acordo. O tálamo faz isso. Ele deixa um abafador no seu corpo. Por isso que a gente não sente o peso do lençol, por exemplo. A gente não sente nada quando está dormindo. Ele quase desliga o córtex para que a gente possa descansar melhor. Mas é claro que ele vive em sinal de alerta. Qualquer barulho mais alto, qualquer toque mais firme no nosso corpo, ele faz com que nosso corpo acorde.
A segunda função que eu vou citar aqui é que o tálamo também serve como refinador de movimentos, um maestro dos movimentos. O cérebro, quando nos dá um comando para pegar algo, por exemplo, o cérebro diz para o nosso corpo pegar a caneca. Mas o tálamo que refina o movimento. Ele que reduz a força, por exemplo, para a gente não pegar a caneca com muita força. Ou com mau jeito, por exemplo, escorregar. O tálamo que refina a força que a gente deve pegar, o quanto nosso braço vai esticar, e até o movimento. O cérebro manda o movimento, mas o tálamo diz, não, calma. Faz mais devagar, faz com menos força. Ele refina o movimento para que ele venha fluido e firme. Porque senão, se não tivéssemos o tálamo, por exemplo, a gente pegaria com muita força e tremeria mais a mão, por exemplo, porque não teria firmeza. Ele tem essa função importante também. Para concluir agora, nós vimos anteriormente que o tálamo cobre cerca de 80% do diencéfalo. Esse nosso amiguinho de 3 centímetros, ele nos ajuda em muitas coisas, como vimos. Sem ele, a gente não conseguiria focar em nada, não conseguiríamos dormir. A gente também teria movimentos muito caóticos e extravagantes, não conseguiríamos beber um copo d'água. Corretamente, pelo menos, né? E ele nos ajuda para tudo isso. Muito obrigado pela atenção de todos, e isso foi tudo que eu tenho para falar. Agora eu vou passar para o meu grande colega Miguel. Pronto, agora dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que seria o hipotálamo. Pronto, em geral, o que seria o hipotálamo? Quando a gente fala de diencéfalo, o hipotálamo é uma região que fica localizada um pouco abaixo do tálamo, que já é por conta disso que ela recebe o nome de hipotálamo, porque está localizada um pouco abaixo da região do tálamo. E ela fica localizada ao longo da parede do terceiro ventrículo. E por mais que ela apresente uma pequena porcentagem da massa total do encéfalo, ela apresenta funções muito importantes no que diz respeito às funções do corpo humano. Mas essas funções eu vou discorrer melhor ao decorrer da apresentação, porque tenho mais coisas para falar um pouco antes que também são muito importantes. De modo geral, o epitálamo é conectado por um pendáculo na glândula hipófise. Aí vocês me perguntam, o que seria a glândula hipófise? A glândula hipófise é um órgão endócrino fundamental para o corpo humano, que tem um tamanho, ele é bem pequenininho, é do tamanho de uma ervilha. Vou até deixar uma imagem aqui para vocês verem de uma forma melhor, onde fica localizado tudo bonitinho, e que fica localizado na base do cérebro. E ela tem funções muito importantes, como o crescimento, o metabolismo e a reprodução. Com isso, a gente pode falar que o epitálamo integra respostas somáticas e viscerais de acordo com as necessidades do encéfalo. Como assim respostas somáticas e viscerais, cara? Tá falando grego, pô, eu tô entendendo nada. Calma, cara, você tá muito impaciente, eu vou explicar isso agora mesmo. É que no caso, o hipotálamo também tem relação com o nosso comportamento. Ele não funciona apenas de forma automática como a maioria das pessoas pensam. Mas isso a gente vai aprofundar um pouco mais ao decorrer da apresentação. Só que eu posso dar um bom exemplo agora para vocês já irem entendendo como funciona. Um bom exemplo que eu posso dar em relação ao frio, porque o hipotálamo é responsável por fazer a gente tremer para a gente regular nossa temperatura interna. Só que ao mesmo tempo ele faz a gente ter vontade de se esquentar por conta própria, entendeu? Então meio que assim, vamos supor que tá frio, tá chovendo e a gente tá sentindo aquele friozinho gostoso, só que tá incomodando. Então quando a gente tá em casa, tá deitado, a gente pega uma coberta para se esquentar. Ou bora usar outro exemplo, bora supor que a gente tá fora do Brasil e tá nevando. Tá muito frio, aí tem casas que tem lareiras, então a gente vai ter vontade de acender a lareira para o calor do fogo fazer a gente se esquentar. É porque em geral ele tenta regular a nossa temperatura, tanto de forma interna em relação ao ambiente externo. Pronto, agora finalmente chegamos na parte mais esperada da apresentação até agora em questão do hipotálamo, que é a parte das funções. E para falar das funções eu vou dividir ela em duas partes, que no caso seria a parte da homeostasia e a parte das conexões. Em questão da homeostasia, ela está relacionada com a manutenção do ambiente interno e funções do hipotálamo relacionadas a outras áreas do cérebro. Uma das funções mais importantes já é a questão da regulação da temperatura, que eu já citei um exemplo anteriormente falando sobre a questão do frio, mas eu também posso usar o exemplo do calor, que vamos supor que a gente está praticando exercício, bora supor corrida. A gente está correndo na rua, só que está muito calor. Com isso, obviamente, o corpo vai esquentar. Só que sendo que uma forma que o hipotálamo encontra do corpo não se superaquecer e ficar muito quente é o suor, por isso até que nós suamos. Mas além do hipotálamo fazer a gente suar para regular a temperatura, ele também vai fazer a gente querer se esfriar de alguma forma. Seja tomando um banho, seja entrando em algum estabelecimento local que tem ar-condicionado, ou ficando na frente do ventilador. Mas em geral ele vai arrumar alguma forma de fazer a gente regular nossa temperatura, tanto de forma interna quanto de forma externa.
Mas além disso, o hipotálamo também apresenta outras funções, que no caso seria a regulação do volume sanguíneo, regulação da pressão, salinidade, acidez, pressão do oxigênio e também na concentração da glicose. Agora a gente vai falar sobre as conexões. E as conexões a gente pode dividir em 3 porções, que pode ser a porção lateral, medial e a porção periventricular. Em questão da porção periventricular, a gente pode citar a retina, pois a porção periventricular tem uma conexão direta com a retina, que é o que sincroniza nossos ritmos circadianais, que no caso seria nosso ciclo do claro e escuro. Em relação a isso, por isso que falam que é muito importante quando a gente for dormir, a gente dormir de luz apagada e não mexer no celular pelo menos 1 a 2 horas antes de dormir, porque de certa forma a luz atrapalha nessa sincronização de ritmos, entendeu? Então é sempre importante a gente dormir, não mexer no celular e desligar a luz, já para não ocorrer nenhum problema em questão da sincronização desse ritmo. A porção periventricular também ajuda a controlar o sistema nervoso visceral e regulam também eferências simpáticas e parasimpáticas para os órgãos viscerais. E por fim, a porção periventricular também controla a hipófise e as suas funções, que no caso foram as que eu citei no começo da apresentação, bem lá no começo, onde eu mostrei onde fica localizado e também quais eram as funções. Já falando sobre a porção medial e lateral, ela está relacionada com a regulação do comportamento. O que seria a regulação do comportamento? Seria referente aos últimos exemplos que eu dei, do calor e do frio. Toda vez que estamos com frio, temos o comportamento de querer se esquentar de alguma forma. Então, meio que a porção lateral e medial controla essa parte, a parte do comportamento. Agora que já entendemos o que é o hipotálamo, podemos ir para a próxima parte da nossa apresentação. Você já se perguntou como seu corpo sabe a hora de dormir, mesmo sem olhar as horas? É isso que a gente vai descobrir agora, porque eu vou falar sobre o epitalamo. E aí, pessoal, eu sou o Carlos. Muita gente acha que o epitalamo só tem a glândula pineal, mas também não é só isso. Lá no epitalamo também tem os núcleos ebenulares, que é uma parte menos famosa. Mas a gente vai começar então pela mais famosa, que é a glândula pineal. A glândula pineal ela é uma estrutura endócrina fundamental para o funcionamento do nosso corpo, porque a principal função dela é produzir melatonina. Esse processo é chamado de ciclo circadiano. Para quem não sabe o que é melatonina, é aquele hormônio do sono. Como é que ele funciona essa produção? No escuro, a produção de melatonina aumenta, induzindo o sono e meio que avisando o nosso corpo que é uma hora de recuperar energias. Na luz, a produção é inibida, ajudando o nosso corpo no estado de alerta. Então, sabe por que a gente demora para dormir depois que passa horas no celular? É porque aquela luz da tela acaba enganando o nosso epitálamo, né? Acaba que ele pensa que é dia e esquece de mandar melatonina. Uma curiosidade sobre a glândula pineal é que ela tem um envolvimento com a nossa puberdade, né? Ela é o freio da puberdade. Durante a nossa infância, a glândula pineal ela é muito ativa, produzindo altos níveis de melatonina. A pineal ela inibe a liberação de uma substância chamada GnRH, que é basicamente o hormônio liberador de gonadotrofina, que é basicamente o que liga a puberdade. Conforme a criança vai crescendo, acontece algo natural, a pineal vai diminuindo. E aí também o que diminui é a produção de melatonina. Quando os níveis de melatonina caem o suficiente, é como se aquele freio fosse solto. O hipotálamo fica livre para disparar o GnRH, que por sua vez avisa a hipófise, que avisa aos ovários ou testículos, iniciando assim a puberdade. Se a criança tiver algum tumor na pineal, a produção de melatonina vai cair antes da hora, fazendo com que essa criança tenha uma puberdade precoce. A gente vai falar agora sobre os núcleos abenulares, que é uma parte menos famosa comparado com a glândula pineal, mas é uma parte super importante. Ela é vital para a conexão entre o sistema límbico, né, que é o das emoções, com o restante do nosso cérebro. A abênula processa informações olfatórias e emocionais, enviando respostas para o tronco encefálico. Eles são ativados quando acontece algum evento negativo, né, quando a gente se decepciona, aí meio que as abênulas avisam ao cérebro para parar de produzir dopamina. É basicamente o nosso sistema biológico para aprender com os nossos erros. Os núcleos abenulares também estão conectados com o nosso olfato, né? Enquanto o tálamo barra o olfato, o epitálamo recebe de portas abertas. É através das estrias medulares que essas informações olfatórias chegam nos núcleos abenulares. E é aí que o cheiro ganha um significado emocional, né? O epitálamo conecta o que a gente cheira
com o nosso sistema límbico, que aí gera um sentimento ou de prazer ou um repulso imediato. É por isso que certos aromas mudam o nosso humor, né? Que também pode gerar um reflexo de salivação ou até náusea também, né? E aí, qual cheiro ativa o teu epitálamo hoje? Vamos falar mais um pouquinho sobre o subtálamo. Ele é localizado no encefálico, obviamente, que é o que a gente está falando sobre hoje. O subtálamo é uma pequena região que desempenha um papel fundamental no controle motor e na regulação do movimento do corpo humano, tá certo? Ele atua muito mais como uma central de controle, tá? Que ajuda a coordenar e ajustar os nossos movimentos, voluntários e involuntários. Vamos mergulhar mais a fundo sobre o subtálamo nessa fascinante estrutura comigo aqui, tá certo? Beleza, vamos aprofundar um pouquinho mais no subtálamo, tá? O subtálamo, ele fica abaixo da parte posterior do tálamo, atrás lateralmente do hipotálamo. Vou deixar uma imagem aqui. Ele é formado por 2 núcleos, como zona incerta, que fornece a estimulação GABAérgica para o tálamo e regula as atividades viscerais, como sexualidade, hidratação, ingestão de alimentos, e tem o núcleo reticular, que fornece a regulação GABAérgica para o feixe tálamo-cortical. Uma palavra um pouquinho difícil, vou deixar escrito aqui, certo? Tem também o núcleo perigeniculado, que ele é envolvido na visão e nos movimentos oculares. Até aí, beleza, né, gente? Porém, no subtálamo também tem algumas conexões que são muito importantes, tá? No núcleo perigeniculado, ele recebe fibras da retina, região petectal e colículo superior. Na zona incerta, ele conecta ao núcleo reticular do tálamo, tá? Núcleo reticular recebe fibras do núcleo cuneiforme e envia para o tálamo dorsal. O subtálamo em si, ele é contínuo com o núcleo rubro e substâncias negras do mesencefálico e lateralmente atinge a cápsula interna. E aí, pessoal, voltei aqui para a hora do quiz. E a minha pergunta vai ser sobre o epitálamo, obviamente. E a minha pergunta é: qual é a estrutura presente ali no epitálamo que controla ali o nosso ciclo do sono, né? Produzindo melatonina? Se você respondeu que é a glândula pineal, parabéns, está certo. Já pra gente finalizar o vídeo com tudo que eu informei, algumas informações ali bem interessantes sobre o próprio subtálamo. Tem uma perguntinha para vocês responderem aqui nos comentários, tá certo? Qual a principal função da zona incerta do subtálamo? Hora da pergunta. O que aconteceria caso o tálamo parasse de funcionar por 10 segundos? Para resumir, provavelmente a gente entraria em coma ou o cérebro teria um colapso mental, porque nosso cérebro receberia muita informação ao mesmo tempo e não aguentaria receber tanta informação. Então, instantaneamente, o cérebro acabaria entrando em colapso.